Eu estou feliz de mais uma vez poder estar aqui com essa incumbência de poder ministrar a palavra do Senhor. Uma responsabilidade muito grande que nos é confiada, mas aqui nós não viemos confiando em nossa habilidade, nossa capacidade, nossa sabedoria, mas nós viemos aqui com o pouco conhecimento que temos, uma confiança de que o Espírito Santo de Deus está no controle deste culto, no controle de todas as coisas e também desta palavra que será ministrada neste momento. Eu simplesmente me coloco aqui como um vaso do Senhor para trazer para a igreja as palavras que o Senhor colocou e colocar em meu coração. Deuteronômio capítulo 30. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando se faz a escolha certa, viu? Quando se faz a escolha certa, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe, pois, a vida, para que viva vocês e os seus filhos para todos sempre. Amém? Nós somos livres, fomos libertos por Cristo, por intermédio da sua morte ali na cruz do Calvário. Somos livres para tudo, até para tomar as nossas decisões, as nossas escolhas, somos livres. Aqui no culto, somos livres para estar adorando a Deus. Eu sempre gosto de dizer isso, irmão. O culto deve acontecer, já que nós decidimos vir a cultuar ao Senhor, ele tem que ser espontâneo. Nós temos que ser voluntários para oferecer o nosso culto ao Senhor. Você quer ver uma coisa que me descabreia quando eu vejo um pregador, um cantor, tanto para mandar o povo dar glória a Deus? Fala aleluia, irmão, fala glória a Deus, fala para o seu irmão, levanta a mão, levanta o pé, vira para um lado, vira. Isso é mecanismo. Na verdade, muitas vezes quando consegue acender um fogo e fala, irmão, quem pode dizer aleluia? Fala glória a Deus, fala. O povo é igual aquele fogo que um de palha. Aí quando para de falar, o fogo. Agora, quando o Espírito de Deus quer operar, muitas vezes nós estamos sozinhos, nós sentimos a presença do Senhor. Quando estamos no culto e damos lugar, sentimos a presença do Senhor. Quando a palavra é pregada, porque Deus tem um compromisso com esta palavra, e nós nos ligamos na palavra, Deus fala conosco e nós temos motivo de estar adorando a Deus. Quando se louva a Deus com o hino, nós observamos as melodias, a letra do hino. A melodia oferecemos para Deus, muitas vezes até as palavras, mas essa canção muitas vezes Deus está recebendo ela para a glória do seu nome e está falando conosco, e nós temos motivo para estar glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Coisa boa é poder estarmos na presença do Senhor. Somos livres. Viemos aqui por espontânea vontade, fomos livres. Escolhemos em servir a Cristo, alguém pregou para nós e nós decidimos aceitar a Cristo. Foi uma liberdade que tivemos também para aceitar Jesus. Não é por força, nem por violência, disse a palavra do Senhor, mas é pelo meu Espírito. E foi isso que nos convenceu, o Espírito Santo do Senhor. E hoje nós estamos aqui livres para glorificar e adorar o nome do Senhor, livres na caminhada da fé. Glória a Jesus. E boa foi essa escolha de preferirmos servir a Cristo. Glória a Jesus. Em poucas palavras estaremos resumindo aqui, mas no final nós vamos falar de algo tão importante sobre essa escolha. Glória a Jesus. Mas é preciso analisar que todas as escolhas têm um preço, seja bom ou seja ruim. Por isso nós devemos analisar ao tomarmos uma decisão, ao fazermos uma escolha. Que tantas pessoas que têm pagado um preço tão alto por fazer a escolha errada, por tomar uma decisão errada, uma atitude errada, e têm pagado um preço muito caro. Quantas pessoas estão colhendo algo que plantaram lá atrás? Um preço tão caro, uma semente danina que ele plantou, talvez nem pensava que um dia ia colher. Hoje estão colhendo porque plantaram. Há um preço por essa escolha, por essa decisão. É importante ressaltar que a única coisa que Deus não interfere na vida do ser humano, só há uma única coisa, se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Tantos anjos foram feitos com liberdade de escolha, com livre-arbítrio, tanto nós somos
Se Deus quisesse traçar o nosso caminho e dizer: você, divino, vai ser crente desde que nascer e vai morrer crente, todo o mundo seria salvo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas nós fomos criados com livre arbítrio, temos a liberdade para escolher o que queremos, em qualquer sentido da vida. Nada somos obrigados, mesmo diante das leis da terra, que hoje muitas vezes falha, mas nós somos livres, até mesmo para praticar alguns tipos de crime, ou todos se quiser, somos livres, ainda que venha o castigo, como eu estava dizendo. E hoje muitas vezes alguém está colhendo o que plantou lá atrás, por uma decisão, por uma escolha errada que fez, e hoje estão pagando preço. Muitas vezes alguém, quando se depara com um filho desobediente, há um tempo atrás, eu estava no Planalto, me deparei com uma situação muito triste. Um certo homem, seu filho, derrubou ele e não bateu nele porque o outro chegou e acudiu. E ele saiu muito preocupado, dizendo: que ponto que chegamos, o meu filho querendo me bater. Mas quando fomos olhar a história daquele homem, ele era pior com seu pai. Ele plantou aquela semente, foi uma decisão dele. Talvez o pai de seu pai, o seu avô, ensinou: meu filho, não se deve fazer isso, mas o filho foi rebelde, e assim aconteceu. Hoje está colhendo. Assim é nos nossos dias. Muitas vezes, como pastor de igreja, muitas vezes recebemos alguém, temos que ajudar, aconselhar, alguém que está sofrendo nesse sentido. Quando vamos conversar, descobrimos: alguém plantou uma semente daninha lá atrás, fez uma escolha errada, e hoje está colhendo o que plantou. Por isso é importante nós observar as decisões e a escolha que nós estamos fazendo hoje. Jovens, crianças, todos nós precisamos analisar as escolhas que estamos fazendo, para que amanhã não seja tarde demais e nós venhamos chorar de amargura e de arrependimento, e não há mais jeito de retornar. E ainda que muitas coisas, há uma saída, há uma solução da nossa maneira, mas fica uma consequência na vida secular, em tudo, na vida profissional, na nossa caminhada. Precisamos tomar decisões certas, acertadas, e muitas vezes vigiando, pelejando, ainda erramos. E se levarmos as coisas de qualquer jeito, no negócio, em tudo, nós precisamos saber tomar decisões e fazer a escolha certa, dentro da vontade de Deus, debaixo do precioso sangue de Jesus, para sermos bem-sucedidos. Na caminhada, muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas, até mesmo na hora de fazer uma mudança, na hora de fazer um negócio, na hora de escolher a profissão, quando está na escola, na faculdade, tomam uma decisão errada, depois se arrependem, querem voltar atrás. Escolhas que teve uma oportunidade para fazer essa escolha e fez errada. Em todos os sentidos, na caminhada da vida, nós precisamos fazer escolhas certas. Lembra-se da história de Jó? De Ló, aliás, Ló, no capítulo 19 de Gênesis, Ló fez uma escolha horrível na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus envia 2 anjos que pode não ser, mas eles se parecem muito com a presença de Jesus e do Espírito Santo. Um veio para salvar e o outro para convencer. Eles chegaram e apertaram com Ló: nós vamos destruir essa cidade, Ló, sai daqui, você, sua família e tudo que você tem. Ló acreditou, mas de manhã cedo Ló demorava, e um deles agarrou pela mão de Ló, e agarraram pela mão deles e tiraram eles ali, e disse: sai dessa cidade, escapa-te para os montes pelo amor da sua vida, vai pelo caminho das montanhas. Qual foi a escolha de Ló? Meu Senhor, eu estou grato, achei graça aos teus olhos por tudo que o Senhor tem feito em anunciar a ruína dessa cidade, nos tirar daqui, mas me permite fazer-te um pedido. Pois faça. Me permita ir pelo caminho das campinas, pelo caminho das montanhas. É muito difícil, pode ser que uma fera me apanhe, é muito difícil pelo caminho das montanhas. Me permita ir pelo caminho das planícies, das campinas. Quanto a isso estou de acordo. Vai, irmão, Deus não vai atrapalhar nós tomar as nossas decisões, não. Deus não vai impedir as nossas más atitudes, não. Deus deixou isso com nós temos capacidades suficientes, e quando estamos na dúvida, colocamos na presença dele, ele nos orienta da maneira certa. O Espírito Santo, se estamos em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos ensinará todas as coisas e nos guiará no caminho certo, na maneira certa, de maneira correta. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas para isso é preciso estar
com Ele. Vamos na direção certa, tomamos decisões certas e somos bem-sucedidos. O que aconteceu com Ló? A mulher dele logo na frente olhou para trás. Se tivesse ido pelo caminho das montanhas, primeiro um morro que eles virassem para o outro lado, ela não conseguia ver atrás, mas pelo caminho da planície era muito reto, muito plano, muito lindo, e ela conseguiu ver, virou uma estátua de sal. Também pelo caminho das planícies foi para a cidade de Zoar. Chegou ali, ele prostituiu com as suas duas filhas e foi uma bagaceira, a vida de Ló. Mas ele teve a opção certa. Pelo caminho das montanhas, era difícil, mas era o caminho certo. Pelo caminho estreito é difícil, irmão, mas é o caminho que nos leva ao céu. O outro caminho largo e espaçoso, mas conduz à perdição. Deus fez essa escolha para nós, mostrando o caminho, mas deixou que nós decidíssemos. Escolhe o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Escolha, decisões que nós precisamos tomar. Glória a Jesus. Eu já vou terminar. Tem algo muito importante para nós finalizar aqui. Na vida amorosa, é preciso as pessoas ter cuidado ao tomar uma decisão. Jovens, tenha cuidado ao tomar essa decisão. Saiba tomar, seja sábio. Numa das lições nossas do ano passado, se não for me engano, é a do primeiro trimestre do ano passado. Eu não me lembro em qual daquelas lições, mas ela dizia assim uma frase que eu achei muito importante. Diz que o inteligente aprende sofrendo. Quando ele sofre, ele diz: eita, eu agora aprendi. Esse dia eu conversava com o Frederico, vendi uma moto aí uns quase 10 anos atrás, e só preenchi o recibo e entreguei para o cabo. Eu nunca transferi o meu nome. Esse dia, quando eu fui descobrir, estava no pau, né? Eu disse: agora eu aprendi, irmão Frederico, aprendi. O inteligente aprende com o sofrimento, mas o sábio aprende com o sofrimento dos outros. É vendo os outros sofrer. Por que aquele casamento não deu certo? Por que aquela família é conturbada? Por que aquele casal separa, volta, larga? É uma briga constante. Por quê? Eu preciso descobrir o segredo. Para quê? Para me ser do meu jeito, para me ser feliz no meu casamento. Eu preciso saber o que há no irmão Beltrano, na irmã Ciclana, que eles são felizes. Reis e me faço rianda labas. Eu já tenho aconselhado muitos jovens. Eu tenho um arrependimento no meu casamento muito grande. Foi de ter casado com 20 anos. Eu queria ter casado com 18. Eu queria ter casado com 18. Sempre eu digo, eu sei que tem muita gente feliz no casamento, mas se tem alguém feliz, um sou eu, desses mais felizes. Mas eu soube fazer uma escolha. Quando eu fui fazer essa escolha, eu coloquei na presença de Deus e disse: Deus, eu quero uma moça assim, 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 mas me ajude a entender, porque muitas vezes ela tem essas características físicas, mas não tem emocional, psicológica, amorosa, e eu preciso desse outro lado, Senhor, que o Senhor vai completar onde eu não vejo, que Deus me deu. Escolha, saiba escolher, faça uma escolha boa. Isso é para o resto da vida. O que tem de gente sofrendo, o que tem de pessoas separadas. Esses dias eu vi uma pesquisa que nunca houve tanto divórcio como nesses últimos 10 anos. Nunca houve. Porque alguém um dia fez uma escolha errada, ou mesmo que fez uma escolha certa, dentro do casamento depois fez outras escolhas erradas, e a coisa veio dar errado. O casamento se rompeu. Foram decisões erradas, escolhas erradas. Irmão, a coisa mais preciosa que nós podemos encontrar nesse mundo, o principal é Jesus, acima de tudo. E depois é felicidade, é alegria, é paz, é gozo, que é só Jesus que pode dar isso para nós, que dá isso para nós. Nós completamos isso no casamento, nas coisas materiais, em algumas coisas aqui, alguns prazeres que são permitidos por Deus. Mas isso tudo depende de uma escolha, de sabermos fazer uma escolha. É preciso ter cuidado. O problema de muitos casamentos hoje não dá certo. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar para jovem, eu falo, ou dois das irmãs, mas Deus está colocando essa palavra aqui no meu coração. É porque muitos jovens não sabem nem o que é namorar. Será, pastor, que existe? Existe. Muitos jovens não sabem nem o que é namorar. Aí quando vai se casar, casa sem namorar. Aproveita a vida, como dizem, né? Curtindo. Aí quando
Aí passou a conhecer o rapaz, aí entendeu que ele não serve para ela e que ela não serve para ele. E isso é para ser feito antes. O tempo de namoro é para isso, é para conhecer, saber quem é o outro. É para isso. E as pessoas não fazem essa escolha antes. Aí casa sem escolher. Depois que casa diz, não, é porque ele era bonito, é porque ela era bonita, é porque é isso, é porque era aquilo. Mas por que não deu certo? Porque eles não namoraram, não descobriu quem era o outro. Depois que casou, mulher, mas se eu soubesse que tu era assim, homem, se eu soubesse que você era desse jeito. E enquanto namorou, o que estava fazendo? Escolhas, decisões. Eu vou finalizar, tem muita coisa aqui, mas o tempo acabou. Ei, escute isso aqui. Na vida espiritual, saiba fazer as suas escolhas. Prezado amigo que está aqui nessa noite, saiba fazer essa escolha. Ela é única. Que Deus falou por intermédio da boca de Moisés: hoje eu vos proponho duas coisas: a vida ou a morte, o bem ou o mal, as bênçãos ou as maldições. Isso Deus propôs. Agora o conselho de Deus é fiel. O conselho de Deus é reto, é certo. Escolhe o que vocês quiserem: a vida ou a morte, o bem ou o mal, as bênçãos ou as maldições. Escolhe o que vocês quiserem. Mas eu vos aconselho: escolhe, pois, a vida, para que viva vocês e os vossos filhos. Não é Deus que escolhe para nós. Escolhe, pois, a vida. Escolhe o bem. Escolhe o céu. Escolhe o que é melhor. Escolhe o que é melhor. Aleluia. Muitas pessoas ainda não souberam fazer essa escolha. Quando Jesus se deparou com Marta e Maria uma certa ocasião, em Lucas 10, Jesus chegou na casa deles e todo mundo ali era crente. Só que Marta se preocupou em fazer uma comida gostosa, em fazer um suco, alguns manjares e tal. E Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Marta para lá e para cá. O problema não é que Marta estava trabalhando, não, precisavam de comer também, irmão Sérgio. Mas o problema é que a Bíblia diz que Marta estava distraída com tantos serviços. O grande perigo, irmãos, na vida espiritual hoje é que muitas pessoas, no mesmo crente, escolheram Jesus e vieram para cá, mas agora não estão sabendo fazer a escolha no culto, na maneira de adorar a Deus, na maneira de glorificar a Deus, na maneira de servir a Deus. Não estão sabendo fazer as escolhas, decisões. E Marta ainda se preocupou: Senhor, tu não te preocupa de que minha irmã aí me deixe servir sozinha? Mande que Maria vinha me ajudar a arrumar a casa, a fazer as coisas para te servir. Marta, Marta, Marta. A palavra, irmão, é de chamar a atenção. Marta, Marta, toma cuidado. Estás ansiosa e preocupada com tantos afazeres. E Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Aleluia. Vem pro lado de cá. Aleluia. Rei Joe de me faz surreal. Eu te convido para o lado de cá. Vamos servir a Deus com perfeição. Vamos apresentar a Deus um culto perfeito. Temos que trabalhar, temos que pelejar, batalhar. Mas o que Jesus chama a atenção é por causa da ansiedade e as preocupações da vida. Muitas vezes nos deixa distraído nele. Eles estavam na mesma casa, Jesus dirigiu o culto, Jesus pregava a palavra, e Maria e Marta estavam ali distraídas. É como na igreja, irmãos, se tem uma coisa que eu fico triste em qualquer igreja que eu chego, é quando o culto está acontecendo, Deus está derramando da sua glória, o Espírito Santo está trabalhando, e tem alguém assim, outros brincando no celular, outros conversando do lado e rindo, e contando história e fazendo negócio. Está distraído. Está na igreja, está na casa de Marta e Maria, mas está distraído. Não é problema conversar, não é problema brincar, não é problema trabalhar, tudo na hora certa, tudo tem o seu devido lugar e o seu devido tempo, as coisas de Deus em primeiro lugar, mesmo no trabalho, nos afazeres. Quantos testemunhos que temos de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, varrendo a casa, fazendo seus afazeres? Por quê? Lá também o Espírito Santo está presente. Por que ele está presente? Porque Jesus prometeu em João 14 que aquele que obedece essa palavra, ele vem, eu e o Pai viremos e faremos nele
Espírito Santo está presente. É preciso saber fazer essa escolha, ter cuidado para se fazer essa escolha. Glória a Jesus. É do lado de cá. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. É a melhor parte. É isso mesmo, estar na presença de Deus, mas com dedicação. Todos estavam na mesma casa. Marta também estava. Era amiga de Jesus como Maria. Era crente também. Mas havia uma diferença. Maria estava oferecendo um culto perfeito. Maria estava dedicando ao Senhor, querendo ouvir do Senhor, aprender do Senhor. Eu fico olhando quantas decisões erradas. Esses dias alguém me deu um relato, eu fiquei muito chocado, de um moço aqui na nossa cidade, que era obreiro, diácono da igreja, e se desviou e virou pai de santo. Pai de santo, macumbeiro, curador. Era servo de Jesus, agora vira escravo do diabo. Veja que escolha. Eu fico olhando e agradeço a Deus o quanto Ele é maravilhoso, irmão Sérgio. Tem abrido os nossos olhos, irmão. Nós estamos saindo lá do mundo e viemos para cá adorar o Senhor com liberdade de espírito. Aonde nós vivíamos, as misérias que nós comíamos lá fora neste mundo, os banquetes que Satanás colocava em nossa frente. Aleluia! E hoje nós gozamos de uma comunhão perfeita, de um gozo eterno, de uma alegria perfeita, de uma paz verdadeira na nossa alma, na presença de Jesus. Temos alegria de verdade. Todos conhecem os relatos, como é, por exemplo, em um centro de umbanda, de espiritismo, de todas essas coisas, tanto linha branca como linha preta, tudo é coisa do capeta. Como é para as pessoas crescerem lá dentro, tanto no espiritismo como na maçonaria, como mesmo no candomblé. São várias diferenças de seitas, mas é tudo a mesma coisa, trabalha para o mesmo patrão. Como é para nós servir a Jesus? O que temos que fazer? Aceitamos Ele como Salvador, e depois somos batizados com o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, recebemos dons, ministérios para fazermos a obra do Senhor. Estamos aqui, o Senhor nos tirou de lá, do lamaçal do pecado, das prostituições, das drogas. Eu fico olhando para a eleita do Cordeiro e olho para Isaías 53, no versículo 14, se não for me engano, diz que o Senhor, depois do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele olha para a igreja e fica satisfeito por ver o resultado do seu penoso sacrifício ali na cruz. Ele fica satisfeito. Aqui dentro, irmãos, não temos diferença. São o mesmo povo. Um veio das drogas, outro da prostituição, outro do catolicismo, outro da macumbaria. E assim, irmão, um era alcoólatra, outro era fumante. E assim todos nós viemos para cá, aceitamos a Cristo, recebemos o mesmo Espírito e estamos aqui adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso. E eu fico olhando a diferença, como é gostoso até conversar das coisas de Deus, falar do que Jesus faz, das curas, dos milagres, da salvação, dos dons maravilhosos, das visões que nós temos, das experiências com Deus, e das coisas de Deus. Como é gostoso isso, porque escolhemos algo maravilhoso e sublime. De vez em quando vemos histórias horríveis, que alguém se converteu contando: olha, eu era lá do candomblé, para me chegar lá ao nível tal, foi preciso eu comer muito defunto, foi preciso eu sacrificar crianças, foi preciso eu comer 10 tantos fetos no cemitério de alguém que morreu. Não sei, nós não, que são verdades. Para mim me tornar um pai de santo, fiz pacto com Satanás para ser famoso, ser da Globo, ser milionário. Eu fiz um pacto e Satanás exigiu. Eles não falam Satanás. E os espíritos exigiram que eu comesse tantos fetos em um cemitério com tantos dias. Eu paguei o coveiro, ele abriu as sepulturas depois de tantos dias, e eu comi os fetos no ventre das mães que estavam mortas em estado de decomposição. Miolos. Tive relação sexual com defuntas para ganhar fama. Quem ouviu falar isso aí? Levanta a mão aí. São verdade, irmãos. Você olha nas matérias, por aí, tantas crianças desaparecidas, e por que não acha?
E quase todos os crimes a justiça descobre. E por que não descobre onde vão essas crianças? Os deputados, senadores, os empresários, os famosos. Para quem não sabe, debaixo do estúdio da Globo, aonde se elabora as novelas, tem um estúdio e lá se faz rituais de magia negra e sacrifica crianças. Por que, pastor, você sabe disso? Quantos homens que eram pais santos vieram para a igreja e testificam essas verdades e são grandes homens de Deus hoje? Não se tem solução para esse tipo de crime. Por quê? O diabo, o mundo jaz no maligno. Mas nós fizemos a escolha certa. E as pessoas fazem esses pactos com Satanás. Coisas tão horríveis, coisa triste. Estou terminando. É quando a gente vê alguém falando: olha, tem uma mulher endemoniada ali, tem alguém possesso, eu vi alguém endemoniado fazendo. Quando se começa a contar essa história, é coisa horrível, repugnante, que fecha a nossa alma. Mas agora é gostoso quando a gente vê alguém testificando: irmão, eu era perdido lá nas drogas, na prostituição, e Jesus me salvou. Hoje eu estou por aí fazendo a obra, pregando a palavra do Senhor. Jesus está salvando, orando pelos enfermos, Jesus está curando. Eu vi um paralítico andar, um leproso foi curado, o mundo falou. Essa é a obra de Deus. Foi isso que nós escolhemos para nós. Aleluia! Para que Deus continue nos dando força na caminhada da fé, para que Deus continue nos ajudando nessa caminhada, e que nós sempre saibamos fazer escolhas decisivas e objetivas na nossa vida. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado e santo, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos.